para ver até quem passa correndo. A gente vinha dizendo que a Bíblia aponta para a razão, a causa do afastamento, da conduta ao inverso do homem em relação a Deus, que o havia criado à sua imagem e semelhança, e a gente disse que a Bíblia chama de pecado essa causa de afastamento. A Bíblia não é fatalista, determinista, pessimista em relação ao pecado, ela é realista. E a Bíblia diz que a única maneira desse problema se resolver não é por vacina, não é uma gotinha do sangue de Jesus que vai resolver isso. Pecado não tem vacina, é transfusão de sangue. Uma espécie de transfusão de sangue. A Bíblia diz que Jesus é o sangue bom, o meu e o seu, sangue ruim. E é necessário uma transfusão de sangue. A Bíblia diz que é o lavar regenerador do Espírito. Terminologia dela. A Bíblia diz que o pecado é uma coisa nossa, tem a nossa assinatura e não tem cura. A gente morre com ele e por causa dele. Mas a Bíblia diz que se nós cremos em Cristo, nós somos batizados em Cristo. E aquela morte que eu falei, que é consequência do pecado, pior do que a morte física é a morte espiritual. É aquilo que produz e mantém o pecado. Para além, até, eu falei sobre ressurreição, que a Bíblia define como fundamento da fé, porque Jesus ressuscitou, e não há mudança depois da ressurreição para quem não foi batizado em Cristo agora, nesta vida. Tudo isso é o que a Bíblia fala sobre a maneira de se livrar do pecado. E eu não me convenço do meu pecado, não te convenço do teu pecado, você não me convence do meu pecado. A Bíblia diz que o arrependimento é uma tristeza segundo Deus, nem capacidade para reconhecer que é mal, que é perverso, o homem tem. E é interessante a gente se fixar nas definições que a Bíblia dá de pecado. Neste vídeo talvez eu fale de 3 ou 4 para falar de o que falta para 7. Vamos usar esse número simbólico, não é? A primeira definição que a Bíblia tem de pecado é aquilo que é o inverso do que Deus manda fazer. Na primeira história do Gênesis, a Bíblia diz que Deus disse não e o homem disse sim. O homem fez o inverso. Então eu e você somos capazes de fazer o que Deus reprova. Ele diz não, a gente diz sim. Ele diz sim, a gente diz não. Primeira definição de pecado. Logo depois, ainda na história da primeira família, já mencionamos aqui, o filho mais velho mata o irmão mais novo sem motivo. E antes que ele fizesse isso, Deus diz, olha, há um desejo em você que é contra você, mas a você cumpre dominar. O pecado em cada pessoa é um desejo dela, contra ela mesma, que ela precisa dominar. Caim podia dominar, mas somente com a ajuda de Deus. O pecado é algo na vida humana que só Deus pode resolver, só Ele tem o poder para resolver, e não resolve por mágica nem por magia. Por isso que a Bíblia diz que nós somos unidos a Cristo na morte dele para que possamos ressuscitar com vida nova na ressurreição dele. A gente aprende com Cristo a lutar contra nós mesmos, a combater o pecado em nós mesmos, com as armas, com os recursos que só Deus em Cristo nos pode dar. A Bíblia diz que o Espírito Santo em nós, ele se estabelece contra o pecado. Assim como nós somos contra o Espírito, há uma parte em nós, a parte do homem pecaminoso, a gente fica com uma dupla personalidade, não? A gente ainda tem um homem que é contra o Espírito, mas em Cristo Jesus a gente pode fazer uma seleção do que agrada a Deus e adquirir força para lutar contra esse sentimento que existe em nós e é contra nós. E o que define agora, a partir de agora, a Bíblia diz que é a norma da lei. Paulo diz que a lei, que o mandamento, que a norma, que a gente odeia, que a gente detesta, a Bíblia diz que ela é boa, ela é, para nós, uma faixa de segurança. E pecado, a terceira definição de pecado é quando a gente ultrapassa essa faixa, a gente nega isso. Se existe um não para mim, é porque dentro de mim existe um sentimento que eu não posso levar a efeito.
A lei diz não matarás porque eu sou capaz de matar. A lei diz para não roubar porque eu sou capaz de roubar. A lei diz para eu não cobiçar, para eu não adulterar, porque eu sou capaz destas coisas. Então, a lei, ela previne. Num certo sentido, ela é boa, como Paulo diz, ela é justa e santa. Eu não. Então, a terceira definição de pecado é quando eu descubro que essa norma se dirige a mim, porque em mim há o potencial de transgredi-la. E aí eu descubro que eu não tenho condições em mim mesmo, sozinho, sem a ajuda de Deus, sem a presença em mim do Espírito Santo, para que me dê forças de eu superar essa vontade que é contra mim. Então, a gente fica nessas 3 definições de pecado. E no próximo vídeo, a gente acrescenta as outras 4. Obrigado, até lá.